ela já está na 22ª edição, e é um estudo global sobre confiança e credibilidade. Foram aplicados testes em 28 países, foram mais de 36 mil respondentes, representando 1.150 países. Deixa eu pegar aqui. Não, representantes por país, desculpa, não é países, é respondentes por país, mais de 1.150 respondentes por país. E aí, cadê onde eu quero chegar aqui, ó? Nesse ponto aqui. 63% dos brasileiros compram ou defendem marcas com base em seus valores e crenças. 58% escolhem um lugar para trabalhar com base nos seus valores e crenças. E 60% investem com base em seus valores e crenças. Então, olha só, quase 60% dos respondentes escolhem o local de trabalho por conta dos valores e das crenças do ambiente. E isso é fundamental, principalmente no estado onde a gente tem pleno emprego e encontrar mão de obra, a mão de obra qualificada, ela tá bem escassa, né, no nosso estado. Deixa eu pegar aqui na página 16. O outro ponto que eu quero mostrar para vocês também é esse daqui, ó. O papel social das empresas veio para ficar. As pessoas querem mais e não menos lideranças nas empresas. Então, não só aquele líder que é o chefe da equipe, mas esse ponto que eu falei com vocês agora, de estimular a liberdade das pessoas mostrarem o seu potencial, também é para formar pequenas lideranças entre os grupos. Porque é exatamente dessa forma que a gente consegue formar sucessores dentro das empresas. Então, as pessoas, elas têm esse anseio de mais lideranças dentro das empresas. Mostrar avanços tangíveis, restaurar a crença na capacidade da sociedade de criar um futuro melhor, mostrar que o sistema funciona. A liderança deve focar o pensamento de longo prazo, soluções ao invés de divisões, pensamentos de longo prazo ao invés de ganhos de curto prazo. Então, por isso que as metas são importantes, o processo é importante, a liberdade é importante e o feedback é tão importante. E cada instituição deve promover informações de credibilidade. Informações claras, consistentes e baseadas em fatos são cruciais para a gente romper o círculo de desconfiança. E aí eu vou interromper esse daqui agora, porque eu quero passar o outro relatório para vocês, algumas páginas aqui também. Eu acho que está nesse daqui. Isso. Vocês já estão vendo? Sim. Sim. Deixa eu pegar aqui na página 16. Não, estava aqui na página 6 mesmo. Depois eu vou lá para 16. Olha esse ponto aqui, ó. Cai a confiança no governo e na mídia. Isso daqui é um dado mundial. E as empresas ainda são as únicas instituições consideradas confiáveis. Então, ó, 61% das pessoas, elas confiam nas empresas onde elas trabalham. Por isso que o círculo de confiança, ele é tão importante. Depois nas ONGs, depois no governo, depois na mídia. Deixa eu pegar aqui a outra página que é bem relevante aqui também, que é a página 16. O medo em alta na sociedade. E aí, qual que é o maior medo das pessoas ainda, apesar de em vários locais a gente ter o pleno emprego, o desemprego. Porque as pessoas, elas acabam ficando acomodadas ali no ambiente onde elas estão, né? Elas criam um vínculo ali dentro. Então, o medo do desemprego, mesmo estando em ambientes de pleno emprego, ele é enfrentado pelas pessoas. Então, por isso que os ambientes de confiança, eles são extremamente fundamentais para que as pessoas vençam essa questão do medo e elas não fiquem o tempo inteiro estressadas, sem imunidade, com o sistema emocional à flor da pele e não entregando o seu melhor desempenho. O outro ponto aqui está na página 20. Ó. Líderes da sociedade geram desconfiança, mas os líderes mais confiáveis, depois dos cientistas,
quase que empatado aqui, né? São os líderes do trabalho, os colegas de trabalho e depois os CEOs. Então, olha quanto que a gente fomentar os ciclos de convivência, de empatia, de relacionamento dentro do trabalho é fundamental para a gente ampliar essa confiança dentro do ambiente de trabalho e conseguir o melhor desempenho das pessoas. E aí, o último ponto que eu queria mostrar daqui para vocês está aqui na página 25, que é a respeito dos vínculos aqui, né? Então, o vínculo maior, os vínculos maiores, eles são com os colegas de trabalho. Tem até mais confiança nos colegas de trabalho do que nos próprios vizinhos, né? Antigamente a gente tinha relacionamento maior com os vizinhos, né? Hoje eu moro, por exemplo, num prédio de 15 andares, eu conheço acho que 4 ou 5 pessoas que moram aqui. Então, o quanto que essa questão do relacionamento no trabalho, ele é fundamental. A gente vai falar um pouquinho mais disso nas nossas aulas presenciais, onde eu vou trazer alguns estudos de liberação de ocitocina do Polzek, que é um precursor nos estudos desse neurotransmissor, que é a ocitocina, que é o que faz a gente, é considerado o hormônio do amor, da empatia, da confiança, que é onde a gente consegue melhorar também esses potenciais dentro do ambiente de trabalho. E aí, para a gente fechar essa aula, eu quero mostrar para vocês aqui um último slide, que ele fala um pouquinho dessa questão do medo. Só que ele não abriu aqui. Deixa eu ver se ele abriu aqui no outro. Tá aqui. Eu vou projetar também, e aí eu não vou ver mais vocês. Se alguém quiser fazer algum comentário, deixa eu colocar aqui em tela inteira. Pronto, deixa eu passar aqui. Por que o cérebro, por que a gente tem tanta necessidade de estar certo e por que a gente tem tanto medo de estar errado? Porque se a gente não está certo, o cérebro entende que a gente está errado. E quando a gente está errado, isso gera medo, estresse e desconfiança. Ativa a amígdala, que tem reação de lutar ou de fugir, e aí vai liberando o hormônio de estresse no corpo inteiro. Qual o impacto disso? A gente deixa de ser empático com o ambiente de trabalho, a gente deixa de ser empático com o outro, a gente perde a confiança, que é o grande capital que a gente falou agora, né? E se a gente está certo, se a gente não está certo, a gente está errado. E isso é uma ameaça gigantesca para o nosso cérebro. Então, se o cérebro julga que essa ameaça é grande demais, ele vai tentar evitar de qualquer maneira a humilhação, o constrangimento, a perda do poder, porque quando eu estou errado, eu perco o poder. E aí a gente tem aqui algumas reações típicas, né? Ou de luta, a gente continua argumentando, a gente foge para tentar reverter a opinião, a gente fica bajulando para tentar ser gentil, ou a gente tenta mudar o comportamento dos outros, né? Essa figurinha ela é clássica, né? Porque estar certo ou estar errado depende muito de contextos. Então, a gente a gente enxerga os contextos de acordo com os nossos relacionamentos, de acordo com as informações que a gente consome, de acordo com os grupos que a gente convive. Então, a gente tem um mundo próprio e a gente interpreta esse mundo de acordo com as informações que a gente recebe. Essa nossa realidade, se eu estou vendo o 6 ou se eu estou vendo o 9, ela depende do que realmente acontece, ou seja, do fato em si. Ela depende daquilo que o nosso cérebro... Oi, pode falar. Para mim, a imagem do slide está travada. Não sei se para os demais também. Eu também ia comentar, eu estou vendo que ela está no 5º slide, mas ali na beirada, né? Não estava aparecendo para mim. Agora mudou, agora está um 6 deitado, é isso? É para ser? Isso. Eu vou deixar aqui, então, sem estar com a tela cheia, para ele poder passar. Obrigada por avisar.
E aí, o que interfere, então, se eu estou vendo o 6 ou se eu estou vendo o 9? Eu preciso entender o que aconteceu efetivamente, e de acordo com o grupo que eu convivo, de acordo com as informações que eu recebo, eu vou interpretar isso de uma maneira ou outra. Então, a nossa necessidade de estar certo, ela às vezes é tão grande que a gente fica inflexível, a gente enrijece. Então, quando eu assumo essa posição de que eu tenho que estar certo o tempo inteiro, eu assumo uma posição de superioridade que eu acabo não conseguindo ouvir as pessoas e eu acabo não analisando outros pontos de vista. Isso é muito ruim para qualquer relacionamento. Deixa eu passar aqui o próximo. Só que quando a gente abre mão dessa necessidade de estar certo o tempo inteiro, é quando a gente consegue ficar mais tranquilo, mais em paz, e é onde a gente consegue ter mais oportunidade de aprender, porque tem até o livro da Carol Dweck, que é o Mindset, que ele fala muito dessa questão, assim, da mentalidade rígida ou da mentalidade de crescimento. Quando eu adoto uma mentalidade rígida, eu deixo de aprender porque eu acho que eu já sei tudo, porque eu acho que eu dou conta de tudo, porque eu não me permito estar errado. Quando eu adoto uma mentalidade de crescimento, eu abro mão de estar certo sempre, porque a oportunidade de crescer ela é muito melhor, ela é muito mais vantajosa. E aí é onde eu consigo ser mais humano, é onde eu consigo ouvir mais, e é onde eu consigo me conectar mais com as pessoas, eu consigo ser mais feliz. Só que isso não é tão fácil. A gente precisa trabalhar isso, trabalhando o sistema emocional, trabalhando o controle aí dessa nossa amígdala que está o tempo inteiro com medo, botando cortisol no nosso organismo. E aí tem um exercício bem bacana que vocês podem fazer, que é o exercício do semáforo. Eu vou passar aqui as últimas dicas e, para finalizar, eu olho para vocês falando do exercício do semáforo. Mas quais outros processos que eu posso implementar dentro do ambiente de trabalho? Estabelecer regras de engajamento. Então, em reuniões, você pode pedir para todo mundo falar o que está pensando. Aquelas pessoas que falam mais, você pode deixá-las por último, ou aquelas pessoas que sempre têm aquelas opiniões mais fortes, deixa elas para falarem no final e busca ouvir aquelas pessoas mais caladas, mais tímidas no início. Sempre ouvir com empatia. Então, tem um exercício bem legal, que é o exercício do anjo, que toda vez que alguém fala uma opinião, o próximo a falar tem que defender aquela opinião, independente dela ser péssima. A pessoa tem que defender. Um exercício que gera muita diversão no ambiente de trabalho e dá insights incríveis. Porque, às vezes, a ideia é péssima, mas no momento de defender a ideia, um insight maravilhoso surge. Planejar quem fala, né? Então, está dentro dessa questão que eu coloquei aí das pessoas com uma oratória mais eloquente, né? E conectar e criar vínculos entre as pessoas. A gente consegue fazer isso estimulando conversas sobre coisas que não estão relacionadas ao ambiente de trabalho. Então, por exemplo, esses dias a gente fez uma dinâmica num grupo que era: você tem que falar sobre você sem dizer a sua profissão ou sem dizer o que você faz profissionalmente ou academicamente. Você tem que falar quem é você, sem citar nada do teu ambiente profissional. E nisso a gente começa a descobrir uma série de coisas, que um gosta de tocar violão, que o outro torce para o mesmo time que eu, que tem um grupo de mães que tem um monte de coisa de filho para compartilhar. E aí é onde a gente começa a criar aquela confiança ali que apareceu na pesquisa dos colegas de trabalho. E eu falei da questão do semáforo. Como que é o exercício do semáforo? Toda vez que você estiver numa situação de extremo atrito, você
pensa num semáforo. Então, primeiro é o vermelho. O vermelho é o parar, respirar fundo e esperar. Então, antes de qualquer impulso, você para e espera. Aí, no amarelo, você está quase liberado para poder entrar em ação. Então, no amarelo, você vai pensar no que você precisa fazer. E aí, no verde, então, você está liberado para fazer. É bem legal que vocês podem imprimir um semáforozinho e colocar nas cadeiras ali dos liderados, nas suas mesas de trabalho, e toda vez que acontecer alguma situação de conflito, de estresse, de virar a cabeça, você pega o seu semáforo e fala, ok, 1, 2, 3, passo 1, 2, 3. E assim a gente consegue trabalhar essa região aqui do córtex pré-frontal, das tomadas de decisões mais racionais, mais empáticas, com mais fluidez com o ambiente de trabalho.